Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Hoje eu quero falar com vocês sobre o cajado e a missão. Êxodo capítulo 3. Nós estamos nessa série de nos alimentando do pão da vida. E hoje eu quero falar sobre o cajado e a missão. Essa é uma história que eu encontrei lá em Moisés. E quando eu estava orando e tal, eu tive essa inspiração para falar disso, né? Porque a palavra é inspirada, então eu fiquei inspirado quando li essa palavra. Gente, o cajado de Moisés, olha a nossa introdução aí no boletim. Nós temos um boletim que é para você levar para casa, estudar. E na segunda-feira, logo na segunda-feira à tarde, essa palavra de hoje que eu estou pregando aqui já vai estar no nosso site, na internet, www.iccatlanta.com. Você pode entrar lá. Então você pode rever a palavra e você pode olhar no esboço, amém? Então o cajado de Moisés era um instrumento que representava a autoridade dada por Deus para cumprir a missão para a qual ele tinha sido criado. Irmãos, presta atenção nisso. Você foi criado com um propósito. Você foi criado com uma missão. Você pode até ainda não saber qual é a sua missão, mas você foi criado com uma missão. E eu posso dizer para você, em linhas gerais, qual é a sua missão. A sua missão é conhecer o teu Deus e fazer o teu Deus conhecido daqueles que não conhecem. Esse é o lema da Jocum. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. É uma grande declaração de missão. Então a primeira coisa que Deus quer da gente é que nós o conheçamos. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a nossa vida faz sentido. Quanto mais você conhecer a Deus, mais a sua vida faz sentido. Sabe, a vida não faz sentido para as pessoas que não conhecem a Deus. Porque fora de Deus não há sentido para a vida. Então, quando você conhece a Deus e você o faz conhecido, você entra na sua missão. Agora, para que você possa cumprir essa sua missão de conhecer a Deus e de fazê-lo conhecido, você tem que ter autoridade, você tem que ter um cajado de autoridade. Nós lemos o texto da Santa Ceia e nós vimos o Abraão executando a autoridade dele. Quando ele ouviu que 5 reis tinham levado o seu sobrinho e tinham vencido aquela guerra, ele disse: o quê? Meu sobrinho é povo de Deus. E por causa de uma pessoa, ou de uma casa, o Ló, que era sobrinho dele, e a mulher dele e as filhas, ele saiu atrás e derrotou um exército. Sabe por quê? Porque ele conhecia o seu Deus. E quando nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos o quanto Deus ama o seu povo. Não somente o quanto Deus me ama, mas o quanto Deus ama o Ló. O quanto Deus ama a mulher dele, as filhas dele. O quanto Deus ama você. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos o amor de Deus por nós. Sabe, muitas vezes, como pastor, eu encontro pessoas que não se sentem amadas por Deus. E, pastor, eu acho que Deus não está nem aí para mim. Aí você me pergunta, mas como é que alguém não pode estar nem aí para você se deu o único filho sem pecado para nascer nessa terra e morrer por você? Como é que você pode dizer que ele não está nem aí com você? Se ele fez isso antes, inclusive, que você nascesse. Claro que ele está aí com você. O problema é o seguinte, é que falta você conhecer mais do seu Deus. Porque quanto mais você conhece do seu amor, porque Deus é amor. Mais você conhece dele. E sabe, quanto mais você conhece dele, mais apto você está para desenvolver a missão dele. Então essa missão é integrada. À medida que eu conheço mais a Deus, eu estou mais apto, eu estou mais capaz para cumprir a missão que Deus tem para mim. E sabe, Deus tem uma missão para você. Você vai dizer, mas pastor, aí agora sim. Deus tem uma missão para você pode até não saber. Mas Deus tem uma missão para você. Aí você pode perguntar, mas pastor, como é que o senhor pode fazer uma declaração dessa? Está tão certo. Sabe por quê? Porque eu conheço a Deus. E Deus é alguém que não faz nada sem propósitos. Ele não fez você sem propósito. Porque Deus é um Deus de propósito. Há um propósito para a sua vida. Só por causa que Deus que te fez é um Deus de propósitos. Agora, você pode até
como você pode não conhecer bem ele, você pode até não saber qual é o propósito. Mas nessa manhã eu quero desafiar você para conhecer qual é o propósito. Sabe por quê? Porque a tua realização completa, você vai ter totalmente realizado quando você conhecer bem o teu Deus e conhecer bem o propósito que ele tem para você. Nada vai desviar você do alvo, quando você conhecer bem qual é o propósito que ele tem para você. Mas para você conhecer, você precisa uma coisa chamada autoridade. Sabe? Quando Jesus morreu e ressuscitou, lá em Mateus capítulo 28, Jesus disse assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E daí ele olhou para os seus discípulos. E hoje, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está olhando para você. Então ele está dizendo: Rodrigo, agora vá com a minha autoridade. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. E ele está falando isso para cada um de nós, para cumprir a nossa missão. Para cumprir a nossa missão. E a primeira missão é fazer ele conhecido daqueles que não conhecem. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele diz mais: e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele nunca vai sair do seu lado. É palavra dele. Ele não pode negar a ele mesmo, ele não pode mentir. Deus não mente. Se ele disse que ele está do seu lado, ele está do seu lado. Ele não mente. Então ele está do seu lado, não interessa o quê. Porque a hora que ele sair do seu lado, você é tragado pelo inimigo. Há um demônio, os demônios estão como leão rugindo, diz a Bíblia, em volta, querendo tragar alguém. Se Jesus sair, ele não vai sair, ele não vai tragar você, por alguns motivos. Primeiro, porque ele está com você. Segundo, porque ele está em você. E você tem que entender isso. Então, você não tem que conhecer um Deus que está fora de você. Você tem que começar a conhecer um Deus que está dentro de você. Não é um Deus lá longe, é o Emmanuel, Deus conosco. É Deus em você. É Deus em você. E sabe, essa autoridade está na sua mão. Já foi dada para você essa autoridade. Já é tua. Já é tua essa autoridade. Agora, você pode não reconhecer a autoridade que você tem. Aí a coisa fica complicada. Porque você tem autoridade. E se você quiser saber sobre que tipo de coisa que você tem autoridade, tem listas e listas na Bíblia dizendo sobre que tipo de coisa você tem autoridade. Por exemplo, lá em Mateus, quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2, ele disse: ide, ressuscitai os mortos. Olha para mim, você tem essa autoridade? Você tem, porque foi dado. Você já fez alguma vez? Aí já é outro problema. Aí já não é porque você não tem autoridade. Aí talvez já é porque você não crê que você tem. Daí você vai chegar no morto e dizer: levanta. E ele não vai levantar porque você não está crendo. Sem fé é impossível. Mas que você tem, tem. Ele tem autoridade para curar os leprosos, para abrir a vista dos cegos. Está lá escrito. Estou dizendo um pouquinho só de coisas que está escrito que você tem. Não é que você terá, você já tem. O que você precisa descobrir é o que você tem. Você precisa conhecer o Deus que você tem, as coisas que Ele tem para você. E aí sim, quando você conhecer o Deus que você tem e as coisas que Ele tem para você, sabe qual que é a coisa que vem como consequência? Você vai saber quem você é. Toda pessoa que não está bem certa quem é, que tem complexo de inferioridade, rejeição, acha que Deus não ama. Sabe por que é isso? Porque não conhece Deus. Porque não experimenta de Deus, não conhece a Deus. Quando você começar a conhecer a Ele, então você vai começar a conhecer a autoridade que você tem. Porque o teu espelho não sou eu, excuse me. Teu espelho não sou eu, teu espelho é Jesus. Você é um reflexo de Jesus, não o meu. Eu sou um reflexo de Jesus. E você também. Vocês estão entendendo?
É tremendo isso. Então a autoridade já tem. O Moisés recebeu essa missão de levar o povo para a nova terra, para a terra prometida. Essa missão era a razão da sua existência. Irmãos, presta atenção. A missão que Deus te deu é a razão de você existir. Os cemitérios estão assim, povoados de gente que morreu e nunca descobriu a razão da sua existência. Porque nunca descobriu a missão que Deus tinha. Porque nunca conheceu o Deus que tinha, às vezes era até um cristão. Gente, sabe qual que é a notícia mais triste, mas é triste mesmo? É saber que nós, os cristãos, muitas vezes não conhecemos nosso Deus, não conhecemos a nossa missão e não sabemos quem somos em Deus. Olha, logo que eu comecei a descobrir quem eu sou em Jesus e quem é Jesus em mim, a minha vida mudou. Eu lembro a primeira vez que eu tive um encontro com um endemoniado, eu fiquei cheio de medo. Foi logo no começo da minha vida cristã, eu fiquei cheio de medo. Mas depois que eu descobri quem eu era e quem Deus era em mim, sabe, eu não me amedrontei nunca mais, não interessa que tipo de demônio é. Porque eu tenho autoridade sobre eles, no céu e na terra. E eu vou dizer para vocês, eu já exerci essa autoridade no céu e na terra. Eu já contei aqui, mas eu quero contar de novo para ilustrar esse ponto da autoridade no céu. Uma vez a gente morava em Foz do Iguaçu, a igreja de onde a gente veio do Brasil, veio para cá, e tinha uma mulher endemoniada numa creche da igreja, e ela vinha e ficava possessa lá. E aí o pessoal me chamava, eu ia para lá, o demônio se mandava. Aí eu chegava, não tinha demônio, como é que eu vou expulsar? Aí eu vinha para casa, de novo me chamava. Um dia eu falei, não, já chega. E eu tinha acabado de ler aquele versículo que está lá em Tessalonicenses. Aliás, em Colossenses, capítulo 3. Que eu estou assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Está também em Efésios, capítulo 2. Eu falei, agora esse demônio não me escapa. Eu cheguei perto da mulher e eu disse assim, demônio, eu estou assentado em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Agora, nas regiões espirituais, eu mando que você venha aqui agora. A ordem está dada. Mulher, pá! Ela dormia. Não tinha o que acordasse. Ela desligava. Ela ficou endemoniada. Aí eu falei, agora sim. Aí eu pude tratar com ela. Você vai saber que você tem autoridade nas regiões espirituais. A outra vez eu estava lá no albergue, lá em Foz do Iguaçu, para você saber que você tem autoridade aqui na terra. E você sabendo quem você é, essa é a tua grande proteção contra o inimigo. Eu já contei isso aqui também, mas eu quero contar para ilustrar esse ponto. Aí eu estava lá no albergue, a minha mãe e o meu pai eram que cuidavam do albergue. E aí tinha duas garotas endemoniadas, e elas saíam mordendo todo mundo. E era um alvoroço, eu estava fazendo um estudo bíblico, e a minha mãe ligava para mim, vem aqui. Eu falei, não, estou aqui no estudo, a senhora mesmo aí, vai lá e expulsa esse demônio. Mas eu sei que aí não teve jeito, eu fui para lá. Quando eu cheguei, eu entrei no lugar, no dormitório feminino, e a garota estava sentada, assim, era um garoto de uns 14 anos, estava sentada olhando para lá. Eu cheguei e me abaixei perto dela para olhar para a garota. Quando eu me abaixei perto dela, eu estava com uma barba bem grande assim, aqui mais ou menos. Parecia do PT. Eu estava com uma barba assim, bem grandona. Eu amava barba, mas agora a Anice não deixa mais eu usar barba. Só pequenininha assim, então. Eu sou bem obediente. Mas eu ainda gosto de barba grande. Eu fico imaginando a minha barba branca. Até que assim, vai parecer um profeta mesmo, né? Acho que eu vou deixar um dia desses crescer. Mas tá bom, eu obedeço. Mas olha só. Aí o demônio virou assim na menina e pôs o dedo na minha barba e disse assim, eu vou arrancar toda a sua barba. Endemoniado, com voz de homem, uma garota, uma voz rouca. O que você faria? Talvez se mandava. Aí eu olhei para a garota, encarei o demônio e disse assim, você gostaria de arrancar minha barba, mas eu tenho uma notícia para você. Não só minha barba, mas todo eu sou habitação, Jesus mora em mim.
O Espírito Santo mora em mim e a minha barba é santa. Para você tocar na minha barba, você tem que primeiro tocar no Jesus que mora em mim, e você não vai tocar nunca. E sabe de uma coisa? Para ficar bem claro, quem manda aqui, eu vou expulsar você com a minha barba. E eu fui para o lado dela para passar a barba e dizer, fora Satanás. A menina levantou de um salto e saiu correndo, e eu correndo atrás dela, e finalmente encurralei ela num canto. Quando ela passou, passei a barba nela, o demônio saiu. E eu não estou cantando isso por engraçadinho. Eu descobri quem eu sou. A minha barba é santa. Eu sou santo, eu sou templo do Espírito Santo. Essa é a minha identidade. Se você souber quem é você, a sua identidade, muda tudo. Então o que nós estamos falando aqui? Da autoridade que há em você. A autoridade que há em você é por causa do seu Deus, mas é também por causa de quem você é. E se você não souber quem você é, o diabo vai vir, vai mentir para você, vai te enganar, vai pôr você debaixo do sapato dele, e aí Jesus vai ficar dizendo, meu Deus, mas o que está acontecendo? E está assim de cristão, vivendo, o diabo com o pezão assim no pescoço, fazendo tirar a língua para fora, e é cristão. Agora fala para mim, que incoerência é essa? Como é que pode esse negócio? Em várias áreas da vida. É uma incoerência. Não pode. Por quê? Porque não sabe do cajado que tem na mão. E sabe quem que é esse cajado? Na verdade, esse cajado é a autoridade de Jesus em você. E já funcionava lá no Velho Testamento. Sabe? Essa missão é a razão da sua existência. Não responda, mas pense, por que você existe? Moisés existia para tirar um povo da escravidão e levar para uma nova terra. E nessa tirada do povo, cada vez mais ele conhecia Deus. Ele nunca tinha conhecido um Deus que abria o mar, mas aí ele botou o cajado e o mar se abriu. Ele nunca tinha conhecido um Deus que fazia cair pão do céu toda manhã, mas quando ele entrou na missão dele, gente, fora da sua missão, é igualzinho o Moisés. Você não consegue conhecer o teu Deus. Porque você vai conhecê-lo enquanto você desenvolve a sua missão. Uau! É exatamente assim. Enquanto Moisés desenvolvia, ele conheceu um Deus que podia direcionar as codornizes, codorna. Caiu assim no arraial, eles queriam comer carne, comeram carne até não poder mais. Ele conheceu um Deus que quando não tinha água, Moisés falava com a rocha dava água, saía água de pedra. E sabe, essa rocha era Cristo, diz lá em 1 Coríntios 10, versículo 3. A rocha que seguia o povo era Cristo. Então você tem que saber quem você é, qual é a tua missão. Você tem que entrar na sua missão, porque se você não entrar na sua missão, não conhece o seu Deus e não vai conhecer a sua identidade. Vai viver naquele negócio meio obscuro assim. É um cristão mais religioso do que cristão. Se nasceu de novo, vai morrer e vai ir para o céu. Mas, sabe, não é isso. Tem gente que pensa assim, ai, que bom, eu nasci de novo, vou para o céu, e pensa que a vida terminou. Não, Deus quer ser conhecido aqui na terra. Deus quer que você conheça Ele aqui na terra, e depois na eternidade. Mas começa aqui. Amém? Então, como é que você entra nesse negócio? Vamos ver o Moisés aí. Capítulo 3, versículo 1 a 10, nós vamos ler. A primeira coisa começa com um tal de monte. Tudo começa no monte de Deus. Êxodo 3:1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho ao lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Ele chegou ao monte de Deus, a Horebe. Aí você vai dizer, não, pastor, mas o Moisés conheceu sua missão porque ele foi no monte de Deus. Mas o monte de Deus está lá, o monte Sinai está lá no Oriente Médio. A gente nunca viajou para lá. Como é que nós vamos subir no monte de Deus? Sabe quem que é o monte de Deus? Veja aí Hebreus. Qual que é o monte de Deus? Gente, o monte de Deus é a igreja. Veja aí Hebreus. Vamos lá? Hebreus capítulo 12, versículo 22. Vamos ler todos juntos? Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
Sabe quem é isso? É a igreja. Há milhares de anjos. Você chegou, o monte de Deus é a igreja. Deixa eu dizer para você, você agora está no monte de Deus. Agora você está no monte de Deus. Quando você recebeu Jesus, você passou a morar nessa cidade, a morar no monte de Deus. Porque o monte de Deus é a igreja. E irmãos, a igreja não é a organização religiosa. Nós temos aqui um 501c3. Nós somos uma organização legal perante o governo. Essa não é a igreja. A igreja é você. A igreja são as pessoas nas quais Deus vive. Você é a igreja. Entenderam? A igreja, você acabou de chegar, tudo começa no monte. E agora, sabe, é no monte que você vai ganhar a visão. Tem muita gente que diz assim, mas eu acho que eu não preciso ir na igreja, é porque... quando fala igreja, eu não estou falando da organização, nem dessas paredes, estou dizendo isso aqui, essa reunião dos crentes, isso aqui é a igreja, é você aqui, o corpo de Cristo reunido. Então olha só, tem gente que diz, eu acho que eu não preciso ir. Gente, não vai ter visão nenhuma. Porque quando você vem na igreja, você precisa ter uma visão igual Moisés teve. E sabe como é que eu pus aí no título? Veja aí, uma visão alarmante. Sabe qual que é o nosso problema? Nós chegamos no monte de Deus domingo após domingo, nós chegamos na igreja domingo após domingo e não temos uma visão de Deus. E será que Deus não está? O que você acha? Deus está aqui ou não? Está aqui porque Ele disse. É palavra dele. Jesus disse, quando 2 ou mais reunirem-se em meu nome, então ou é mentira, a gente rasga essa página da Bíblia, ou a gente tem que crer que Ele está aqui agora. E você tem que ter uma visão dele. Porque senão, foi só um exercício psicológico. Não foi um encontro com Deus. Irmãos, o encontro com Deus, o teu culto a Deus, é isso que nós estamos fazendo aqui, que começou às 11. Ele tem que ser um encontro com Deus, não é um encontro com a religiosidade. É um encontro com a pessoa de Deus. Sabe? Às vezes, eu não posso fazer nada, porque é Deus que faz, graças a Deus. Mas às vezes eu fico impressionado. Quantas vezes as pessoas vêm na igreja, entram e saem do mesmo jeito. Não tem uma visão de Deus, não tem uma experiência com Deus. Cada domingo tinha que ser um negócio diferente. Cada domingo tinha que ser um contato pessoal com Deus, uma experiência pessoal com Ele, na adoração. Você está adorando, Deus falar com você. Você abre a sua palavra, Deus falar com você. Vocês não viram o que aconteceu comigo aqui, agora há pouco? Eu abri aquele texto, eu pensei, agora o que eu vou falar? Porque eu nem sabia que era eu que ia falar aqui. Aí eu pensei, o que eu vou falar? Eu falei, Senhor, eu não quero falar algo que o Senhor não queira falar. Então fala aí, Senhor. E abri a Bíblia e veio naquele texto. E aí, de repente, eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor. Porque sabe uma maneira de você ter um encontro pessoal com Deus? É ter um encontro com a palavra dEle. Quando você lê a Bíblia, não pode ficar só aqui, na sua cabeça. Tem que descer no seu coração, no seu espírito. E daí, bum! E você diz, uau! Como eu posso ter lido isso aqui dezenas de vezes e nunca ter visto? O que eu falei para vocês, eu nunca tinha visto. Li dezenas. Aqui, quantas vezes eu já li? Mas agora, aquilo ficou dentro de mim. Eu sei, cada vez que eu ler, eu já sei. Porque eu tive o meu encontro pessoal com Deus. Porque, sabe, a Bíblia diz assim, João, capítulo 1 de João, do Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe quem é essa palavra que a gente lê aqui? É Jesus. Quando você está lendo a palavra, você tem que entender que você não está lendo uma filosofia, você não está lendo uma ideia, você está lendo uma pessoa. Eu leio a Bíblia assim. E ela faz diferença na minha vida. Porque quando eu entendo que eu não estou lendo uma ideia, é uma pessoa, a palavra é uma pessoa. Isso faz diferença na minha vida. Isso, bum, explode no meu espírito. Cheio de revelação. Entenderam?
É assim que é. Você tem que ter uma visão alarmante. Veja versículo 2 do capítulo 3 agora. Êxodo 3, versículo 2. Diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça de fogo. E sabe quem é esse anjo do Senhor? Era Jesus antes da encarnação dele. Ele não se chamava Jesus. Ele recebeu o nome de Jesus quando ele se encarnou em Maria. Antes era o Filho. E ele aparecia como anjo. E aí ele apareceu. Essa aparição dele, bom, vou dizer para vocês, né? Essa aparição dele no grego se chama teofania. Aparição de Deus antes da encarnação de Jesus. É por isso que eu fui para o seminário para estudar, né? Para saber essas coisinhas que não muda muito. Mas você tem que saber que ele já operava na terra. E ele continua operando na terra. Ele não parou de operar na terra. Você entendeu, Paulo? Quando você está dirigindo aquele seu caminhãozão grande e a coisa acontece, e creio que você já passou por muito disso, e você sai, era tudo para ter um acidente, era tudo para não sei o quê, e você sai, você vai, adivinhe, tinha ali a mão de Deus. Tinha ali a mão de Deus. Ele estava ali. Às vezes a gente não reconhece, mas ele estava ali. Então ele foi lá para ter uma visão, e apareceu o anjo do Senhor no meio de uma sarça. Moisés olhou, a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ele falou, mas que negócio interessante, queima, queima, queima e não termina. Eu falou, eu quero ver de perto. Irmãos, Deus te dá uma visão, mas para que essa visão faça sentido na sua vida, você tem que desejar ver de perto. Você tem que ir para ver de perto. Porque às vezes Deus dá uma visão para a gente e a gente não se concentra para ir ver de perto. Não quer ir entender aquilo que está acontecendo. Não liga, deixa passar, passa em branco. Então Moisés disse, que negócio interessante, a sarça arde e não se consome, versículo 3. Veja o que diz aí no 3. Pelo que disse o Moisés, agora me virarei para lá e eu vou ver essa maravilha. Por que essa sarça queima, queima e não termina? E ele foi. Gente, quando Deus se manifesta para você, você tem que, como está no texto, você vira para Ele. Vai até lá. Chega para um relacionamento. Gente, como é que é relacionamento? Não precisa ter duas pessoas para se relacionar? E elas não precisam se encontrar para ter relacionamento? Como que você acha que é entre você e Deus? Por que você pensa que é diferente? Não é diferente. É exatamente a mesma coisa. Então, ele olhou e ele disse, que interessante. A primeira coisa que acontece comigo e com vocês é que a gente acha as coisas de Deus bem interessantes. Mas vai ficar por aí se a gente não der o próximo passo que Moisés deu. Eu quero ver mais de perto. Eu quero entender esse negócio. Nunca vi uma sarça ardendo e não se consumindo. Eu vou chegar perto e eu quero entender esse negócio. E aí, adivinha? Tudo começa com uma visão assim que Deus te dá. Meio de longe. Não é verdade isso? Aí o Moisés decide chegar perto. E agora sabe o que acontece quando ele chega perto? Veja o versículo 3. Pelo que disse, vou para lá agora e vou ver essa maravilha. Agora vai no 4. Veja o que diz o versículo 4. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou-o do meio da sarça. Pastor João, Deus nunca me chamou. Essa não é a pergunta certa. Você já quis ver Deus mais perto? Você já observou ele se manifestando e você já desejou chegar mais perto? Se você fizer a sua parte, ele vai chamar você pelo nome, porque ele te conhece pelo nome. Ele vai dizer, Abadio. E o Abadio vai dizer, sabe meu nome? E o Moisés deve ter ficado chocadíssimo, porque já viu a sarça falando o nome dele. E era o anjo do Senhor na sarça. Então, gente, ele quer chamar você pelo nome. Isso é, ele quer dizer, ei, eu te conheço, você precisa me conhecer. Vem cá, vamos bater um papo. E ele diz, E sabe,
Aí a primeira coisa que ele diz Moisés, e respondeu Moisés, eis-me aqui. Sabe, você não pode dar resposta para alguém que não diz nada para você. Seria uma loucura, né? Você responder alguma coisa que ninguém disse. Já pensaram nisso? Vão te chamar de... Tá pirado. Mas se Deus fala com você, você tem que dizer, qual é a palavra? Eis-me aqui. Agora, eis-me aqui, você vai encontrar em muitos lugares na Bíblia. Você vai encontrar Maria dizendo, eis-me aqui. Você vai encontrar o Isaías dizendo, eis-me aqui, Senhor. Você vai encontrar um monte de vezes na Bíblia dizendo, eis-me aqui. Sabe o que quer dizer o eis-me aqui? É a chave da conexão para o relacionamento pessoal. Às vezes Deus está dizendo, João, e o João lá, fixando noutra coisa, pensando lá nas coisinhas dele, nos problemas. Ai, como é que eu pago o mortgage na segunda-feira? Um monte de coisa. E Deus diz, João, não liga a chave. Não diz, eis-me aqui. Não entra no relacionamento pessoal. E sabe, aí a visão, fica aquela visãozinha de longe. Mas quando ele te dá uma visão, ele quer te dar uma visão que é alarmante, vai alarmar você, vai te deixar, sabe, vai tocar tudo que é alarme na sua vida, porque ele vai primeiro mostrar-se que ele é um Deus que te conhece pelo nome. Peraí, me conhece pelo... Então, estava de olho em mim, hein? Moisés podia ter dito isso para Deus. O senhor estava de olho em mim? Aí Deus ia dizer, desde antes de você nasceu. Eu estava de olho em você antes que você nascesse. Eu te formei no ventre da sua mãe, Salmo 139. Eu te criei, te formei no ventre da sua mãe, tenho um destino para você. Eu estava lá com você quando você viu o meu povo sofrendo, e você quis fazer alguma coisa, e você matou o egípcio. Pensa que eu não vi? Eu vi. Mas eu vi que você fez isso por amor ao meu povo, por causa do sofrimento. Não estava certo? Não estava. Mas eu estava lá. Eu estava lá quando você decidiu fugir e você pensou que você estava terminando o seu destino, indo para outro lugar. Só que eu sou um Deus onipresente. Eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Aqui está você, né? Levanta a mão todos os que não nasceram aqui, que vieram de outro lugar. Deus está aqui. Quem não nasceu aqui, Deus está aqui. Ele estava onde você estava antes, olhando para você, cuidando de você, mas Ele está aqui também. O propósito dele não mudou. Ele não tem dois propósitos. Ele não tem duas visões para você. Ele está aqui. Aqui Ele quer falar com você. Aqui Ele quer ser o Deus, ser o seu Deus. Ele quer fazer uma transformação na sua vida aqui. Uma decisão de ver leva a ouvir a Deus. Teu nome é conhecido. Ele diz, eis-me aqui. Agora veja o versículo 5. Às vezes nós passamos o versículo 5. Prosseguiu Deus. Não te chegues para cá. Tira o sapato do teu pé, porque o lugar em que está é terra santa. Gente, veja bem. Sabe aonde que você está aqui agora? No monte de Deus, que é a igreja. Sabe o que é aqui agora? Aqui, esse lugar agora? Terra santa. Se nós sairmos daqui, isso aqui é só qualquer coisa. Aqui é só carpete. Mas enquanto nós estamos aqui, isso aqui é terra santa. Tira o sapato do teu pé. Você está num lugar especial. Você está na terra santa de Deus. E, gente, é às vezes a falta de saber que eu não estou em qualquer lugar aqui agora. É que eu saio aqui, eu entro. Vou contar isso para vocês. Domingo passado eu estava na Filadélfia. Eu tenho um discípulo lá, o pastor Paulo, meu discípulo, e vocês vão conhecê-lo. Era sensacional. Eu estava lá na igreja e ele falou assim, e eles estão alugando, graças a Deus, a igreja cresceu, já não pude mais ficar onde está, estão alugando um lugar grande, uma igreja
batista, estão reunindo na igreja batista. E tem assim um segundo andar lá em cima, né, com bancos e tudo. E aí ele disse assim, pastor, hoje eu vou ficar lá em cima. Eu falei, vai correr risco. Ele falou, mas eu vou lá em cima. Aí quando terminou o culto, ele estava apavorado. Ele falou, pastor, melhor eu nunca tivesse subido lá. Porque ele sempre está aqui embaixo, né? Eu falei, é? O que foi que você viu? Pastor, lá de cima, de trás assim, dá para ver o pessoal assim, catando mosca. Fora do ar. Dá para ver o pessoal assim, ó. Não pense que estão na Bíblia, pastor. Muitos estão seguindo na Bíblia, mas outros estão no Facebook. Não sabe que o lugar que está é santo. Não sabe que o lugar que está é separado para Deus. Não tem consciência disso. Daí sabe o que acontece? Entra e sai do mesmo jeito. É só uma religiosidade. E pior, sai pensando, não, hoje eu estou bem com Deus, eu fui no culto. Foi, mas não foi. Foi, mas não foi. Foi só de corpo presente. Seu coração não estava lá. Deus diz assim, esse povo em vão me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Foi, mas não foi. Deixa eu perguntar para você. Hello, você está aqui? E tem gente que está aqui, mas tem uns que eu acho que não. Vamos de novo, vou fazer isso de novo. Hello, está aqui? Amém. Aí melhorou, você está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você está no monte. E é santo, tira a sandália do seu pé, porque Deus está falando com você. Ele está do seu lado, Ele está tocando em você. Ele está querendo te ensinar. Hello! Não tem coisa melhor do que essa, ser ensinado por Deus, que coisa tremenda. Sabe, versículo 6, vai para o 6 aí. Vamos pular aqui, porque já está quase chegando a hora. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai. Sabe o que quer dizer isso? E pastor, mas meu pai, ele já morreu e ele nunca conheceu Jesus. Está no inferno. Tem muito pai que está no inferno. Graças a Deus, o meu pai, que faleceu, era meu filho na fé. Está no céu. Mas veja, sabe o que quer dizer isso? Eu sou Deus do teu pai? Quer dizer que você só veio porque Deus era o Deus do seu pai. Ele aceitou Jesus ou não aceitou? Deus era o Deus dele e colocou você nele. E na sua mãe também. Se você tem pai e mãe incrédulo. Deus ainda é o Deus deles. Por causa de você. Porque Ele queria você. Ele viu você antes da eternidade e disse, eu vou portar você lá nesse casal. E aí você nasceu. Ou pensa que você veio por casualidade? Nunca. Não existe isso. Então ele diz assim, eu sou Deus do teu pai. Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Gente, essa é uma coisa que falta hoje, temor a Deus. Não há mais temor. Não há mais temor. Sabe? Não há mais temor. O que acontece com você? Eu vou contar um negócio para vocês. Sabe que horas que eu chego aqui? Normalmente antes das 10. Normalmente o culto começa às 11. Sabe por que eu venho antes? Quando eu entro naquela porta, na primeira porta, eu digo, Senhor, põe uma cortina de fogo aqui, Senhor. Entra as pessoas, mas o diabo fica fora. Porque não se engane, eu já sei que ele é o primeiro que tenta sentar no banco. Eu venho aqui orar. Eu venho aqui interceder por você. Eu disse, Senhor, não deixa ninguém, por comodismo, ficar na sua casa. Porque não há temor. Não há temor. Não tenho o que fazer. Hoje eu estou com preguiça. Hoje eu não estou me sentindo bem. Já pensou se Deus diz para você assim, não estou me sentindo bem? Desculpa, você vai viver por você mesmo esse dia. Já pensou? Terrível. Terrível. Sabe? Então, nós não podemos esquecer disso. O temor a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Agora veja o resto. Os loucos desprezam o conhecimento e o ensino. Está assim de louco. Crente louco. Não crente, pior ainda, mais louco. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam o conhecimento e o ensino. Tremendo isso, hein? Vamos passar para frente, né, para terminar.
Daí, quando ele vai, Deus fala com ele, aquela coisa toda, ele diz, eu vi o sofrimento, eu vou te enviar. E daí o Moisés diz, eu acho que não, eu já tive lá as minhas lembranças do passado, não estão me deixando te servir. Sabia que o problema do Moisés foi esse? As lembranças do passado. Irmãos, se você nasceu de novo, a Bíblia diz assim, ó, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. O Moisés não conseguia entrar na missão dele por causa do passado. O que é que te impede de entrar na sua missão? Muita gente não consegue entrar na missão de Deus, porque às vezes nasceu numa família muito pobre e tal, agora conheceu um Deus e entrou no reino de Deus, que é uma coisa maravilhosa, mas não consegue desenvolver por causa das lembranças do passado. Está amarrado nas lembranças do passado. Gente, eu vou dizer mais uma coisa para você, está assim de gente que não vem na igreja. Sabe por quê? Porque alguém feriu ela na igreja. Aliás, não feriu. Ela tinha uma baita de uma feridona e alguém na igreja esbarrou na ferida. Ninguém fere ninguém na igreja. A pessoa só toca numa ferida que já tinha. Daí a pessoa diz, ai, o pastor lá do púlpito disse o meu nome. Eu garanto para você, se eu disser o nome de alguém aqui, é porque Deus está pondo no meu coração, porque senão eu não vou dizer. E se alegra quando disser, porque Deus deve estar querendo falar pessoalmente. Então, assim de gente que não vem. Por essa razão, o passado. O passado está determinando o futuro. O que é que determina o teu futuro? O teu passado? Se o teu passado determina o teu futuro vai ser igualzinho era. A mesma desgraça. E aí não, né? Não pode ser. A palavra correta é essa, misericórdia. Não podemos. Agora veja. Aí o Moisés disse, não, é muito, manda outro. E argumenta com Deus, nós não vamos perder tempo nisso, porque nós queremos perder tempo nas coisas boas, não nas negativas. Mas eu podia estudar isso com vocês, talvez outro dia. Aí sabe o que acontece? Deus tem que dar uma dura do Moisés. E a Bíblia diz que Deus se irrita com Moisés. Ele se ira com Moisés. Porque o passado do Moisés ele não conseguia olhar para o futuro que Deus estava mostrando para ele. Só olhava para o passado. E ele disse, não, manda alguém que tem que ir. Vamos ler aí para frente, 8. Vamos ver se a gente acha esse texto. Ele está logo aí para frente. E ele diz, eu desci para levar para uma terra, versículo 8, 9. E ele diz, eis que agora eu vi o clamor dos filhos de Israel, veio até mim, eles oprimem, versículo 10. Agora, pois, vem, e eu te enviarei, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Agora vejam 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Gente, você pensa que você conhece você mesmo mais que Deus? Esse era o problema do Moisés. Pensava que ele conhecia mais ele do que Deus. Gente, se Deus te disser para você, é porque você pode. Você talvez nem saiba que você pode, mas Deus sabe. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá o faraó e tire o povo de Israel do Egito? Versículo 12. Vai lá bem rapidinho. Respondeu Deus, certamente eu serei contigo. Em outras palavras, Moisés, deixa de ser bobinho, cara, cresce. Porque não é você não, é eu que vou estar com você. É a minha força. Quando se falar, eu que falo. Então, isso será como sinal que eu te enviei. Vamos lá, vamos para frente. Então disse Moisés, eis que quando eu for, os filhos de Israel vão dizer, mas Deus não me enviou, não vão acreditar em mim. Sabe por quê? Passado de novo, ele fugiu de lá deixando o povo na escravidão. E ele se mandou para o deserto. Então ele lembra que ele era um fujão. E quando ele estava pensando em outras palavras, quando chega lá, o povo vai dizer, agora é tarde, já passou aqui quantos anos? 40 anos que nós estamos aqui. Você estava onde? Agora vem aqui querer ser libertador? Vamos para frente.
14. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. E disse mais: dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou. Sabe quem te envia? O eu sou. O eu sou é o Yahvé, aquele nome impronunciável, que é só vogais no hebraico, não tem pronúncia. Esse é o Deus que te enviou. Mas aí chega no capítulo 4, e vamos terminar. Capítulo 4. Veja lá o capítulo 4, versículo 2. Ao que perguntou o Senhor: que é isso que você tem na tua mão? Moisés disse: uma vara. Eu quero perguntar para você: que é isso que você tem na tua mão? Você pensa que você tem uma vara, mas você não tem uma vara. Você tem a autoridade de Deus na sua mão. Lança no chão e você vai ver o que você tem na sua mão. Ela se transforma numa cobra. E diz que a cobra corria atrás do Moisés. E o Moisés corria da cobra. Deus falou: gente, Moisés, para aí, pega ela pro rabo. Pegou pelo rabo, a cobra virou encajado de novo. Sabe? É a autoridade de Deus. Você pode transformar qualquer coisa. Transforma madeira em ser vivo. E ele fugia dela. O que é que tens na mão? Você tem uma vara espiritual. Jeremias capítulo 1, por favor, acha aí Jeremias 1, versículo 11 e 12. Vamos lá. Dá uma lidinha nisso aí. Vamos lá. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que és que vês? Jeremias. E eu respondi: vejo uma vara igual Moisés de amendoeira. Vamos lá no 12. Então disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que é a vara? A palavra de Deus. A vara é a palavra de Deus. Você entendeu isso? Você tem na sua mão a palavra de Deus. A palavra de Deus está no seu coração, na sua boca. A palavra de Deus. Palavra de Deus. Mas às vezes a gente não sabe que tem. Ezequiel não sabia que tinha. Aí Deus leva ele num monte de osso seco. Ele diz: e que tal? Esses ossos passam a viver? Não sabia que tinha a palavra de Deus na boca dele. Ele disse: não sei, Senhor. Ele falou: profetiza. Diz e vive. E ele profetizou. Você tem a palavra na sua boca. Profetiza. Você tem um cajado para a missão de Deus, para conhecer a Deus, para fazer acontecer o que Deus quer que você faça acontecer. Profetiza. A vara é a palavra. Aleluia. Gente, temos que mudar nossa visão. Não, você não tem um cajado morto na sua mão. Você tem um cajado que, se você jogar no chão, ele vira cobra, serpente, naja. Aquela mais perigosa, mais venenosa que existe. Você não tem um cajado, você tem a palavra de Deus que é viva e eficaz. Nós precisamos mudar nossa visão. Agora versículo 12, aí do 14, veja. Êxodo 4, 12. Veja o que diz esse versículo aí. Êxodo capítulo 4, versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Mas eu não sei falar. Gente, você não precisa saber falar. Vá e abra a boca. Tem outro versículo que diz: abra a tua boca e eu encherei. Vá e abra, eu vou te ensinar. Mas, gente, se você não começar, a fé sem obras é morta. Sabe qual que é o problema nosso? Nós queremos que a coisa aconteça sem a gente começar pela fé. Não vai acontecer, porque a fé sem obras é morta. Entenderam? Vamos para o próximo, 13. Respondeu Moisés: Senhor, peço que envies outra pessoa. Ei, você não estará fazendo isso? Não está querendo que Deus envie outra pessoa? Não, eu, Senhor. Eu não, Senhor. Eu envia outra pessoa. 14. Vamos lá. Então o Senhor se irou com Moisés. É isso que você está esperando? O Senhor se irá? Não, nós não estamos esperando isso. Nós não estamos esperando. Toma cuidado. Toma o teu cajado. Vai no versículo 17. Vamos lá. Versículo 17. Veja aí agora. Então
e leve na mão essa vara, e com ela fará os sinais miraculosos. Gente, você tem a palavra de Deus na sua mão, na sua boca, no seu coração. Agora a pergunta é: cadê os sinais? Cadê os sinais? Os sinais é o cumprimento da missão. Não pode cumprir a missão sem os sinais, porque você vai fazer coisas que no mundo natural não existe. Mas você não é uma pessoa natural, você nasceu de novo, você está no reino do Espírito, você está sentado em Cristo Jesus nos lugares espirituais. Disso de natural não tem nada. Você tem que chamar à existência as coisas que não são. Isso é fé. Essa é a definição de fé em Hebreus 11. A fé é você chamar à existência as coisas que não são. Aleluia. Leva na sua mão, leva a vara. Leva a vara. Eu quero terminar. Eu sei que Deus falou com você. Você não tinha mandado eu pregar essa palavra. Ele falou comigo também. A parte que ele falou comigo é: cadê os sinais? Cadê os sinais? Cadê os sinais? Uma vez Deus disse para mim: cadê os sinais? E eu comecei a me mover pela fé. Sabe, houve curas, houve tudo que é tipo de coisa. Eu lembro disso, foi a primeira vez. Eu criei, me movi pela fé. Eu quero me mover pela fé hoje. Mas eu quero me mover pela fé em unstock you. Como é que se diz isso em português? Você ia pensar em inglês aqui em cima. Eu quero liberar você pela palavra. A maior coisa do mundo que eu podia fazer para você seria ajudar você a ser liberado. Sabe? Parado, tá ali fixo. É liberar. Vamos lá, vamos cantar essa música. Curve a sua cabeça. Se você quer ser liberado hoje, você já tem a vara. Você tem um chamado. Você veio aqui por causa do Senhor. Você existe por causa da missão. A razão da tua existência é glorificar Deus, servi-lo, cumprir a sua missão. Quero que você levante e venha aqui para frente.